Já parou pra pensar que, assim, na vida real, um tiroteio é terrível. Algo pra se evitar a todo custo. Caos puro. Com certeza. Ninguém em sã consciência quer estar no meio de um. Mas aí, né, a gente liga a TV, vai no cinema e a coisa vira outra. Vira quase uma dança, sabe? Uma coreografia, tipo um Kung Fu, só que com armas. Gunfu. De onde será que vem isso? Olha, essa é a pergunta. E hoje a gente vai fundo nisso, usando um material bom específico, que é um manual de RPG de GURPS, chamado GURPS Gunfu. GURPS, para quem talvez não conheça tanto, é aquele sistema de RPG de mesa famoso por tentar, simular de tudo um pouco, né? Inclusive esse tipo de ação bem exagerada, cinematográfica. Exatamente. E o nosso foco hoje é especificamente nesse manual. A gente quer entender como ele, essa fonte, define o Gunfu. Como ele traduz essa loucura do cinema em regras, em conceitos de jogo, certo? Então não estamos falando da realidade do tiroteio. Não, de jeito nenhum. É a ficção. O cinema, visto pelas lentes desse material de GURPS. Entendi. Então a missão aqui é essa, desvendar a definição de Gunfu, que esse manual dá, olhar a história que ele conta sobre esse estilo na ficção e sacar os elementos-chave, habilidades, estilos, equipamento que constroem um personagem Gunfu nesse jogo. Bora lá. Bora. O começo é o próprio termo, né? Gunfu. Sim, é um trocadilho óbvio com Kung Fu. Pois é. E a fonte diz que a origem mais forte está lá no cinema de ação asiático, principalmente Hong Kong. Mas o conceito em si, pelo que o manual descreve, é mais amplo, né? Não é só Hong Kong. Ele usa para definir basicamente qualquer tiroteio no cinema, na ficção, onde o estilo e o espetáculo passam por cima do realismo, sabe? Aqueles tiros impossíveis. Ah, sim. Arma que nunca fica sem bala. O cara sacar mais rápido que a própria sombra. Exato. Acertar a fivela do cinto do vilão a 100 metros de distância. É a regra do ser legal acima de tudo. O manual até lista uns termos que pegam bem esse espírito. Quais, por exemplo? Tem o akimbo, que é aquela mania de usar uma arma em cada mão, o tempo todo. Ah, clássico. Mas aí como o cara abre uma porta? Ou recarrega? Então, o filme geralmente não se preocupa com isso, né? E o manual tenta achar um jeito de refletir essa conveniência, digamos assim, com regras específicas. Faz sentido pro jogo. Que mais? Tem um ótimo. New York Reload. Esse eu acho que conheço. É quando acaba a munição e... Isso. Em vez de perder tempo recarregando, o herói simplesmente larga a arma vazia no chão e puxa outra carregada que ninguém sabia que ele tinha. É mágico. Parece que brotou do nada. Totalmente. E tem um termo que é mais antigo, mas é divertido. O Under Nine. O Under Nine? Nunca ouvi. Era como chamavam, lá nos anos 80, aquelas pistolas semiautomáticas, geralmente 9mm, com pentes de altíssima capacidade, que nos filmes pareciam ter munição infinita, sabe? Ah, saquei. Aquelas que o herói dispara, dispara, dispara e nunca acaba. Exatamente. E todos esses termos, eles reforçam a ideia central do Gunfu. A lógica, a praticidade, ficam em segundo plano. O que importa é a ação estilosa sem parar. Mas essa estética toda, ela não nasceu ontem, né? O manual tenta traçar uma história disso. Tenta, sim. Ele vai buscar as raízes lá atrás, no velho oeste americano. Sério? No western? Sim, segundo a fonte, começa com as figuras lendárias. Os atiradores dos shows itinerantes. Buffalo Bill, Annie Oakley, que já faziam demonstrações de tiro rápido, precisão, às vezes com os truques, claro. Usavam tipo uma munição especial, Dust Shot, que era mais fácil para acertar alvos no ar. Eram performers. A Annie Oakley foi filmada pelo Thomas Edison, né? Em 1894, fazendo demonstração. Exato. E o cinema mudo, quando surgiu, pegou tudo isso emprestado. O pistoleiro que nunca erra, a munição que nunca acaba, que na época era fácil de fazer na edição, o cara com 2 armas, o duelo ao meio-dia, tudo isso virou clichê de western. E depois vieram os western spaghetti, do Sergio Leone. Isso, que aí trouxeram uma coisa mais coreografada, um foco maior no visual, nos efeitos sonoros, naquela tensão antes do tiro. Por um punhado de dólares, 3 homens em conflito. Clássicos absolutos. E a fonte aponta uma conexão muito interessante aí. Por um punhado de dólares é basicamente um remake de Yojimbo, que é um filme de samurai.
que por sua vez foi inspirado num romance policial americano, Red Harvest. Exatamente. Ou seja, essa troca, essa tradução entre o guerreiro de espada e o pistoleiro já estava rolando ali. Uma dança entre gêneros e mídias. Essa mistura parece ser a chave de tudo, né? Totalmente. O tiroteio cinematográfico saiu do western e começou a aparecer em tudo quanto é gênero de Hollywood. Filmes de gangster, de detetive, de guerra. É verdade, James Bond com a PPK pequenininha dele fazendo estrago. Ou os heróis de ação dos anos 80, tipo Stallone, Schwarzenegger, disparando metralhadoras que deviam ser super pesadas, mas eles seguram como se não fosse nada. Sem ramo, comando pra matar. E aí nos anos 80 vem o que o manual chama de conexão chinesa, lá de Hong Kong, que é onde a coisa realmente explode. John Woo. Exatamente. Diretores como John Woo queriam fazer filmes de gangster modernos, mas o público de lá era muito fã de filme de artes marciais. Qual foi a solução dele? Misturar tudo. Isso. Filmes de ação com um monte de armas, mas com uma estética totalmente de arte marcial. Os tiros viram golpes, as pistolas são usadas nas duas mãos como se fossem extensões do corpo, os lutadores voam pelos cenários. É o Wire Fu, só que com armas de fogo. É o nascimento do Gun Fu como a gente mais conhece hoje. A Better Tomorrow, Alvo Duplo, The Killer, O Matador, Hard Boiled, Fervura Máxima. O manual até tem uma citação ótima do John Woo. Pra mim, Chow em um fato segurando uma arma é como Wang Wu, um ator famoso de filmes de espada segurando uma espada. Perfeito, a arma como ferramenta de coreografia. Exato. E aí, claro, Hollywood viu aquilo e pensou, opa, quero isso também. Nos anos 90, 2000, começaram a importar e adaptar esse estilo. É o Mariachi, a Balada do Pistoleiro, Robert Rodrigues. Sim. E o grande ponto de virada que o manual destaca muito foi Matrix. Ah, com certeza. Matrix levou tudo isso para outro nível. Totalmente. O Akimbo, o New York Reload, desviado de balas em câmera lenta. Aquilo virou o padrão ouro da ação estilizada para o mundo todo. E essa influência se espalhou até para a ficção científica. Tipo Han Solo em Star Wars, que é quase um pistoleiro do Velho Oeste no espaço. Exatamente. O coldre de saque rápido, as acrobacias, matar com um tiro só. Ele bebe muito dessa fonte do western e do Gun Fu. Outros exemplos seriam o Quinto Elemento também. Então, o Gun Fu que a gente vê hoje é tipo uma salada de frutas de influências. Western, artes marciais, filme de gangster, ficção científica. É uma ótima forma de colocar uma mistura que resultou num estilo próprio, focado no espetáculo visual, na ação de tirar o fôlego e não em simular combate real. É uma linguagem do cinema mesmo. Isso. E o interessante é ver como um manual de RPG, como o GURPS Gun Fu, tenta pegar essa linguagem e traduzir para regras de jogo. E como ele faz isso na prática? Qual a diferença de jogar com um personagem de Gun Fu, segundo esse manual? Bom, uma das diferenças principais que o manual aponta é o movimento. Atiradores de Gun Fu não ficam parados atrás de uma cobertura esperando o momento certo. Eles se movem o tempo todo e preferem a proximidade. Faz sentido, visualmente é mais interessante. Lembra aquela frase do Sundance Kid no filme? Sou melhor quando me movo. Exatamente essa ideia. Na vida real, se aproximar atirando é suicídio. No Gun Fu é estilo. O personagem avança, desliza pelo chão, pula por cima de mesas. Tá, mas e no jogo? Isso deve dar muita penalidade pra acertar o tiro, né? Normalmente sim, daria muitas penalidades. Mas aí é que entra a principal vantagem do GURPS para esse estilo, Gunslinger. Ah, o pistoleiro. Isso. Quem tem essa vantagem no jogo pode, basicamente, ignorar muitas dessas dificuldades. Atirar enquanto corre, enquanto faz acrobacias, permite simular aquela cena clássica do herói que desliza por um corrimão atirando com uma precisão absurda. Que legal! O manual dá exemplos disso? Dá. Tem um exemplo de uma personagem chamada Kim que consegue dar uma estrela àquela acrobacia enquanto atira nos inimigos. Coisa que só com a vantagem Gunslinger seria viável nas regras. Incrível! E a questão do saque rápido, o duelo clássico do western, como fica? Isso está coberto por uma perícia específica, chamada Fast Draw, ou saque rápido. Existem regras para determinar quem atira primeiro numa situação de impasse,
E ter essa perícia bem alta é fundamental para o arquétipo do pistoleiro veloz no gatilho. O Gunslinger também ajuda a reduzir penalidades no saque rápido. Entendi. E aqueles efeitos bem cinematográficos? Tipo, o herói dá um tiro e o capanga já cai morto na hora. Sem chance. Como o jogo simula isso, já que na realidade não é bem assim? O manual chama isso de um tiro, uma morte. E explica que isso no jogo pode ser resultado de algumas coisas combinadas. O jogador pode mirar em locais vitais, que causam mais dano, pode ter uma perícia de tiro muito alta e, principalmente, o manual sugere usar uma regra opcional chamada Cannon Fodder. Bucha de canhão? Exatamente. Essa regra basicamente diz que inimigos menos importantes, os capangas genéricos, são muito mais fáceis de derrubar. Um bom tiro pode ser suficiente. Isso serve para manter o ritmo da ação e o foco no herói e nos vilões principais. É uma regra que abraça a lógica do cinema, não da simulação realista. Entendi. É pra simular o filme, não a vida real. E o contrário? Aquela cena onde o herói descarrega a arma inteira no inimigo que parece não cair nunca, ou só pra ter certeza? Também tem como simular. Existem técnicas como o fanning, Que é abanar o cão do revólver pra atirar mais rápido? isso, ou fast firing, que é puxar o gatilho muito rápido em armas semiautomáticas. E, claro, o uso de armas automáticas. E, para completar, tem a opção quase obrigatória para certos estilos, que é a Infinite Ammunition. Munição infinita. Exato. Que simplesmente tira a preocupação de contar balas e recarregar no meio da luta. O foco é na ação contínua. Assim, no GURPS, é como montar um quebra-cabeça, né? Você vai pegando várias pecinhas, vantagens, perícias, uns truques e monta seu herói de ação. Exatamente isso. O sistema é bem modular. A vantagem Gunslinger é a base para muita coisa, como a gente falou. Mas tem outras que são super importantes dependendo do que você quer fazer. Tipo, Para desviar de balas, por exemplo. Aquela coisa meio Matrix. Precisa de uma vantagem como Enhanced Dodge, que é uma esquiva aprimorada. e pra usar duas armas ao mesmo tempo, o akimbo? Aí você precisa de extra ataque, ataque extra. Senão você só conseguiria atacar com uma arma por turno, o que não fica tão legal quanto atirar com as duas. E aqueles momentos de câmera lenta total, tipo bullet time mesmo, que o personagem vê as balas vindo? Isso já entra num nível mais sobre-humano, digamos. O GURPS simula isso com vantagens como Altered Time Rate ou Enhanced Time Sense. São habilidades que basicamente deixam o personagem perceber e reagir ao mundo numa velocidade muito maior. Uau! E tem uma vantagem que eu acho muito divertida e útil para esse estilo, que é a Gizmos. Engenhocas. Permite que o personagem tire um pequeno equipamento do nada uma vez por sessão de jogo. É perfeito para justificar aquele New York Reload de onde veio a arma extra. Ah, foi um gizmo. Ou para ter sempre aquela ferramenta certa na hora H. Muito bom. Além dessas vantagens maiores, o manual fala muito de perks, né? Que são tipo vantagens menores, uns truques. Isso, são pequenos benefícios ou habilidades especiais que custam pouco no jogo, mas dão muito sabor ao personagem. E tem vários que são a cara do Ganfu. Conta aí alguns. Tem o Akimbo, o Perk, que é diferente da vantagem. O Perk Akimbo permite que você faça ações que normalmente precisariam de uma mão livre, tipo abrir uma porta, recarregar uma das armas, mesmo estando com as duas mãos ocupadas por armas. Ah, resolve aquele problema que a gente falou. Exato. Tem o Area Defense, que é a habilidade de tentar atirar em projéteis inimigos para derrubá-los no ar, Tipo atirar numa bala. ou numa granada, bem cinematográfico. Tem o Bank Shot, ou Bend Bullet. Pra fazer a bala ricochetear ou fazer curva, adoro. Pois é, e aquele clássico de atirar em alguém e a pessoa voar longe. Sim, impagável. É o Perk Cinematic Knockback. Zero realista, mas visualmente marcante. Outro ótimo é o Flimsy Cover. Cobertura frágil. Magicamente aquela mesa de madeira virada vira uma proteção impenetrável contra balas. Só porque o herói está atrás dela. Muito bom. E tem toda uma categoria chamada Gun Sticks, que são puras firulas, truques com a arma. Girar a pistola no dedo, twirl, atirar perto da cabeça do inimigo para intimidar, next time is your head, criar uma parede de chumbo com tiros supressivos, wall of lead. E a munição infinita, Infinite Ammunition, também pode ser um perk. Pode sim. O manual até diferencia uma versão over the top,
totalmente exagerada, onde a munição nunca acaba mesmo, e uma versão quase realística, que diz que o personagem nunca fica sem munição durante um combate importante. Ele sempre recarrega fora de cena. Entendi. Mais algum perk interessante? Ah, tem vários. Pistol Fist, para usar a pistola para dar coronhada ou aparar um golpe. Quick Reload e Quick Sheath, para recarregar ou guardar a arma muito mais rápido que o normal. E tem um que eu acho engraçado, o Tactical. Tático e cool. Exato. Dá um pequeno bônus se o personagem tiver equipamento cheio de acessórios que parecem táticos, mesmo que não sejam lá muito práticos. É pelo visual. É a regra do cool de novo. E as técnicas? São diferentes dos perks? São. Enquanto um perk é um truque ou um benefício passivo, uma técnica é um aprimoramento de uma perícia para fazer uma manobra específica melhor. Você compra a técnica para reduzir penalidades ou aumentar as chances de sucesso em certas ações. Ah, entendi. Tipo o quê? Por exemplo, Dual Weapon Attack. É uma técnica que você compra para reduzir a penalidade padrão de atacar com duas armas ao mesmo tempo. Torna o estilo akimbo mais eficaz. Faz sentido. Fanning e Fast Firing, que aumentam a cadência de tiro ROF, de revólveres e semiautomáticas, são técnicas. Targeted Attack é uma técnica crucial. Ela permite que você se especialize em acertar locais específicos do corpo, cabeça, mão, a arma do oponente, com menos penalidade. Essencial para desarmar o vilão com um tiro. Exatamente. Tem até Whirlwind Attack, ataque giratório, para fazer aquele ataque que atinge múltiplos inimigos ao seu redor, bem coisa de filme de ação. Nossa, é muita opção para customizar o personagem. Deve ser até difícil escolher. É por isso que o manual também organiza muitas dessas coisas em estilos, como se fossem pacotes temáticos, arquétipos prontos. Tipo classes de personagens de Gunfu? Isso. Facilita na hora de criar um personagem com um conceito claro. Eles pegam as vantagens, perícias e técnicas que combinam para criar um tipo de herói que a gente reconhece da ficção. Que estilos ele apresenta? Tem um Double Trouble, por exemplo, claramente inspirado no John Woo. Duas armas, muita agilidade, acrobacias, o balé de balas. Foca em pistolas ou submetralhadoras, precisa da vantagem Gunslinger, da técnica Dual Weapon Attack, perícia alta em acrobacia. E o Rambo? Aquele cara que é um exército de um homem só. Esse seria o One Man Army. Foco em armas pesadas, explosivos, muita resistência física. Geralmente precisa de força alta ou perks como Army of One, que ajuda a carregar mais peso. E o Sniper? Aquele especialista silencioso, de longa distância. Com certeza. É o estilo Sniper. Exige paciência, precisão absurda, usa perícias como camuflagem, observação e a técnica Precision Aiming. Talvez um perk como Dead Eye. Tem também um agente secreto, tipo James Bond. Sim, esse seria o Ultimate Shootist, o atirador definitivo. É o cara que é mestre com qualquer tipo de arma. Talvez seja menos espalhafatoso, menos acrobático que o Double Trouble, mas é igualmente ou até mais letal e eficiente. Pensa no Bond, no Jason Bourne. Entendi. E o pistoleiro clássico do Western? É o Way of the West, o caminho do Oeste. Foco em revólveres, rifles de alavanca e, claro, a perícia Fast Draw lá no alto. A fonte até brinca sugerindo uma adaptação para ficção científica, o Way of the Galaxy, o caminho da galáxia, para personagens como o Han Solo. Muito legal ver como eles mapearam esses arquétipos todos. E claro, não dá para ter Gunfu sem as armas, né? O equipamento é parte essencial do show. Fundamental. O manual dedica uma boa parte a isso. Discute a escolha das armas, que obviamente depende do cenário western, moderno, futurista. Fala sobre usar armas reais, armas fictícias famosas, tipo a Zorg ZF-1 do Quinto Elemento. Aquela com botão vermelho. Essa mesma. Fala de armas combinadas, tipo um fuzil com um lança-granadas acoplado. E até dá dicas de como criar estatísticas no jogo para aquela arma incrível que só existe num filme específico. E menciona aquela coisa da reputação de certas armas, tipo, todo filme de ação parece ter uma Desert Eagle. Sim, ele chama isso de gun cults, cultos às armas. Certas armas, Colt 45 Peacemaker, AK-47, Uzi, a própria Desert Eagle. Armas da HIK ganham um status quase mítico na ficção. Parecem melhores ou mais intimidantes do que talvez sejam na realidade.
O manual sugere formas de refletir isso no jogo, talvez com pequenos bônus de reação ou só pela fama mesmo. Interessante. E a customização? Modificar as armas, colocar acessórios? Isso é muito presente no Gunfu. O manual fala sobre modificações comuns. Melhorar a precisão, accurizing, adicionar miras laser, lanternas, silenciadores, converter uma arma semi para automática, ajustar a coronha ou o cabo para a mão do personagem, ficking, encurtar canos para facilitar esconder a arma. E os acessórios, além das miras e silenciadores? Tem os básicos, mas também tem aqueles mais estilosos, ou até exagerados. Compensadores, freios de boca, compensatório muzzle brake, que ajudam a controlar o recuo. E os tactical gadgets que a gente já falou. O suporte de copo para o fuzil. Exato. Ou soqueiras acopladas ao carregador da pistola, mag knuckles, coisas que talvez não ajudem tanto na prática, mas dão aquele visual tático. E os coldres. Como carregar essas armas todas? Também é importante para o estilo. O manual descreve vários tipos. Coldre escondido nas costas, bainha de saque rápido para espada ou faca nas costas, coldre de manga para sacar uma pistola pequena da manga da camisa, equipamento de competição para saque ultra rápido e até aquelas maletas de filme que escondem uma submetralhadora montada. Tipo a do Mariachi. Exatamente. E também acessórios para recarga rápida, como porta-carregadores de coxa ou aqueles que prendem um carregador extra na manga. Tudo para garantir que a arma certa apareça na hora certa, do jeito mais impressionante possível. Ufa! Que mergulho nesse manual! Cobrimos muita coisa. Então, para resumir a ópera, Gunfu, pelo menos segundo essa fonte específica do GURPS, é essa linguagem da ação no cinema e na ficção, onde o que manda é o estilo, a coreografia, o espetáculo. Exato. Não tem muito a ver com o simular a realidade de um tiroteio. É sobre capturar aquela sensação de poder, de movimento quase sobre-humano, de balé mortal que a gente vê nos filmes. O manual dá as ferramentas, as regras, para construir isso num jogo de RPG. Faz todo sentido. É uma forma de jogar focada em replicar um gênero específico. E talvez um pensamento final que fica dessa exploração, especialmente lembrando daquela citação do John Woo sobre a arma ser como uma espada, é que talvez a verdadeira habilidade no Gunfu, como esse manual apresenta, não seja só acertar o alvo. É como você acerta. A performance. Isso. Transformar a violência numa espécie de performance. Contar uma história com cada disparo, cada movimento. Ou, olhando por outro lado, o simples fato de existirem regras tão detalhadas para simular o irreal, o cinematográfico, faz a gente pensar, né? Sobre o quê? Sobre por que a gente gosta tanto disso. O que será que a gente busca nessa fantasia de ação tão estilizada que foge tanto da realidade dura e crua do combate? Qual o apelo dessa violência coreografada? É uma ótima pergunta para deixar no ar. Fica a reflexão. Com isso, acho que fechamos nossa análise do GURPS Gunfu. Foi uma viagem interessante por esse universo. Foi sim, um olhar bem específico sobre como traduzir o cinema para a mesa de jogo. Exato. Obrigada pela companhia de quem ouviu a gente nessa exploração. Até a próxima!